Boa tarde a todos, estamos ao vivo, cada um da sua casa, das suas casas. Eu sou Tabata Contri, da Talento Incluir. Esse aqui é o Talento Incluir Aconselha, onde a gente fala com pessoas com deficiência que são nossos clientes, nossos candidatos, nossos seguidores, pessoas com deficiência como eu. Eu também tenho uma deficiência, eu sou cadeirante. Ninguém está vendo minha cadeira, mas ela está aqui, abaixo de mim. E para quem é cego e não nos enxerga, mas nos ouve, eu sou uma mulher loira, com cabelos encaracolados. Eu estou com um casaquinho preto com uma blusa azul. E eu estou na sala da minha casa. Aqui tem um armário verde e lá atrás de mim tem um quadro todo colorido. Eu não estou sozinha, hoje a gente tem convidados importantes e especiais para nos ajudar nesse nosso papo sobre saúde. Então, eu estou aqui com o nosso intérprete de Libras, Sérgio, que está aqui embaixo. Ele é nossa voz para as pessoas surdas. Eu vou pedir para ele se audiodescrever. E seguindo, eu vou pedir para os nossos médicos fisiatras da ActMed, doutor André, doutor César, e em seguida a Eliane. Nossa, quanta gente, né? Mas calma, vocês já vão entender. Sérgio, se apresenta para a gente, se audiodescreve para o nosso público, por favor. Meu nome é Sérgio, eu sou um homem negro, meu cabelo é ralinho, bem curtinho. Eu uso óculos de grau e estou com a camisa da Talento Incluir na cor preta. Obrigada. Eu tenho um filho de 3 anos aqui que tem uma vozinha entrando na nossa live. É meu filho. Nós estamos em casa, todos entendem. Pede para o papai, filho. Por favor, doutor César, pode se apresentar para a gente e se audiodescrever? Eu sou César Aquino, médico fisiatra, eu sou branco, tenho cabelos negros, eu estou num consultório médico, o fundo é branco com uma pia e algumas decorações, tem uma coluna vertebral, tem alguns brinquedos, porque também atendemos crianças aqui. Obrigada. Doutor André, pode se audiodescrever para a gente? Sim, claro. Eu sou André Pedroso, médico fisiatra. Eu também sou branco, estou com uma camisa azul, tenho cabelo castanho, uso óculos e tenho uma barba também. Fora isso, o fundo não tem nada. Estou na minha casa, mas é uma parede branca. Então é isso. Obrigada. Agora eu vou pedir para a Eliane se audiodescrever. Olá, boa tarde. Eu sou Eliane, branca, cabelos curtos e grisalhos, porque eu tenho 61 anos. Estou na sala da minha casa. Não é aqui que eu trabalho normalmente, trabalho do escritório, mas hoje é um dia especial, eu quis atendê-los da minha sala. Então, estou atendendo aqui com um quadro no fundo. A minha roupa é uma blusa estampada com manguinhas pretas e uma golinha preta. Obrigada pelo convite. Eliane, a gente que agradece. Para quem não sabe, Eliane é uma das consultoras da Talento Incluir e veio trazer para a nossa equipe muita experiência aí no universo da inclusão. Não foi à toa que a gente convidou ela para participar dessa live, desse bate-papo sobre saúde, porque, para mim, ela é um exemplo que cuida muito da saúde e eu quero segui-lo, tenho muito que aprender com ela. Antes de eu passar a bola para a Eli, eu gostaria que os nossos doutores, né, a começar pelo César, né, se podia apresentar um pouquinho a ActMed, que são nossos parceiros, para o nosso público saber com quem a gente está falando. Nós da ActMed somos uma clínica multidisciplinar. Então, inicialmente nós começamos com médicos fisiatras, era o André, eu e uma outra sócia. Com o tempo
vieram outros profissionais trabalhar com a gente. Então, atualmente a gente conta com neurologistas, neurocirurgiões, reumatologistas, fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicologia e fonoterapia. Todos esses profissionais trabalham aqui para a gente. O foco é a reabilitação. O foco é melhorar a funcionalidade dos nossos pacientes. Muito legal, que completo, né, gente? Muito, muito, muito legal. Eu já passei por processo de reabilitação. Para quem está nos assistindo, eu sou uma pessoa com deficiência desde os 20 anos. Até os 20 anos eu andava normalmente. Com 20 anos eu sofri um acidente de carro, quebrei a coluna, fiquei paraplégica. Também precisei passar por um processo de reabilitação e sei como a reabilitação é importante aí nas nossas vidas. Eu queria saber, para o nosso público que está chegando agora, que está nos assistindo, e que não sabe o que é um médico fisiatra, eu queria que o doutor André explicasse para a gente o que é um médico fisiatra, o que faz um médico fisiatra. Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante, né? Porque não é realmente uma especialidade muito conhecida. Ela não tem por foco um órgão, um sistema, como a gente for pensar num cardiologista, um dermatologista, alguma coisa assim. A gente tem um foco principal na função, na funcionalidade. A gente busca que as pessoas tenham o máximo de função possível no decurso de uma doença ou a partir do que aconteceu, de algum evento, e para isso a gente lança a mão de todas as ferramentas possíveis, sejam medicações, o acompanhamento de terapias, bloqueios, injeções. A gente não opera, né, mas porque é um cirurgião, normalmente há pessoas que operam, né, os cirurgiões que operam os pacientes, mas a gente acompanha toda a parte funcional. Então, vai desde de dores biomecânicas, de origem biomecânicas, quanto todo o acompanhamento funcional dos pacientes mesmo, de complicações, aí tem uma parte clínica envolvida, que é bastante importante, e o relacionamento da doença com as incapacidades. Espero que tenha sido muito importante, um pouco mais claro. O trabalho de vocês é muito importante para quem está passando por um processo de reabilitação, voltando à ativa, se descobrindo, se redescobrindo, descobrindo novas possibilidades, ajudando nesse processo, né, de descobrir novas possibilidades de vida. Eu precisei de fisiatra, a gente que adquire uma deficiência, e como a gente está conversando com um público de pessoas com deficiência hoje, eu queria saber de você que está nos assistindo, que tem alguma deficiência, você cuida da sua saúde? Como anda a sua saúde? Ou você esquece, né? Ou depois de um tempo, depois que passou a reabilitação, você deixou para lá? A gente tem uma ferramenta que é o EduPulses, e eu vou pedir para a nossa equipe passar o link para vocês aí pelo YouTube ou Facebook, de onde vocês estão assistindo. Vocês vão receber um link, vai aparecer um link em algum lugar, você clica, tem um número de PIN, que é o número 17150. Você coloca esse número de PIN e a gente abre um chat. Eu vou pedir para o Cristóvão, que está nos nossos bastidores aqui, nos ajudar aí com esse projetor de tela para a gente entender se vocês conseguem enxergar. Aí vocês me dão um ok dos bastidores. Tem gente que está com a gente aqui, gente, que vocês não estão vendo, mas eles estão nos ajudando com essas ferramentas aí de interação. Será que eu consegui? Eu preciso compartilhar a minha tela. Eu compartilho a minha tela. Será que eu vou conseguir fazer isso, minha gente? Vocês me avisem. Vocês me falem. Deu certo? Beleza. Eu já
tentei compartilhar uma tela hoje, não deu muito certo. Talvez não dê certo. Se não der certo, gente, vocês me perdoem, a gente está ao vivo. A gente fez o teste, mas não está rolando, eu não estou conseguindo compartilhar mesmo, gente. Então, eu vou deixar para lá, para a gente não perder tempo do nosso papo, porque eu estou aqui com convidados e a gente tem, o tempo voa. Então, eu vou deixar para lá esse compartilhamento. Pode ser, gente? Não estou conseguindo. Deixa eu ver. Vocês me digam, tá? Se deu certo, se não deu certo. Quem está aí nos bastidores. Acho que sim, agora. Deu certo? Agora sim. Deu certo? Então, a gente tem uma página aqui, e aí vocês têm um número de PIN, que é o 17150. E eu vou fazer uma pergunta, que é: você está cuidando da sua saúde neste período de isolamento social? Se você conseguiu entrar, você consegue responder sim, não ou mais ou menos. Já temos resposta aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Tem gente falando que sim, tem gente falando que mais ou menos. Muito bem. Então, vamos falar sobre isso, gente? Vou voltar aqui, para a nossa tela inicial. Eu paro de apresentar. Voltou ao normal? Vocês estão enxergando a gente? Voltou. E eu vou... Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero contar para vocês que estão nos assistindo que a gente vai sortear, no final dessa conversa aqui, por essa ferramenta que a gente acabou de testar, um bate-papo de 1 hora com uma das consultoras da Talento Incluir sobre carreira. Como anda a sua carreira? Afinal de contas, a Talento Incluir trabalha diretamente com o mercado de trabalho, focando aí na empregabilidade de pessoas com deficiência. Quer uma ajudinha? Quer trocar uma ideia com a gente sobre carreira? Fica até o final para você participar. Eu vou perguntar para a Eliane, que está aqui com a gente, uma questão muito importante, que a gente começa a pensar depois de um tempo, sabe, de lesão, que é a questão idade. Como eu contei para vocês, eu sofri um acidente com 20 e eu faço 40 esse ano. Eli, eu já sinto muita diferença no meu corpo, no meu metabolismo. Como é para você essa questão? Eu sei que você está um pouquinho na minha frente aí, nessa experiência de vida. Conta um pouquinho para a gente, quais cuidados você tem com a sua saúde, como que é isso? Olha, primeiro tem aqui um comentário para o doutor André, muito lindo. Pessoal da Ativa Medicina são sensacionais. Doutor André mudou minha vida. Olha que lindo. Eu queria ler porque é fundamental. Eu também sou fã dos meus médicos, dos meus fisioterapeutas. Há muitos anos que eu convivo com eles. Eu tive pólio, bebê, com 6 meses de idade. Hoje eu estou com 61, 21 na sua frente, Tabata. E na época que eu tive, era bem, eu diria, rudimentar, né, o tratamento, principalmente focado em ortopedia, não era muito reabilitação. E demorou alguns anos para que eu realmente começasse a sentir que eu precisava de algo mais, né, de uma reabilitação mais focada, que realmente cuidasse do todo e não apenas da parte lesada e que a ortopedia tinha corrigido através de 13 cirurgias que eu tive que fazer. Então, desde então, eu faço fisioterapia, mas quando isso há quase 20 anos atrás, eu comecei a perceber, mais ou menos na sua idade, Tabata, que eu estava com algumas deficiências adicionais, além da minha condição física de pessoa com deficiência, né? Eu sou cadeirante, fico muitas horas na cadeira de rodas, que é o natural, mas eu comecei a ter lesão, muita lesão muscular, lesão nos braços, lesão
dores de coluna, coisa que eu nunca tive, e até que eu tive impacto na minha respiração, porque eu não conseguia manter o tronco, e a respiração começou a ser impactada, começou a encurtar. Foi quando eu realmente percebi que o foco de reabilitação tinha que ser muito maior do que aquele que eu estava fazendo, tentando só trabalhar a perna, que era o impacto maior da polio, trabalhar quadril, né? Então, era um todo que tinha que ser trabalhado e fortalecido. De lá para cá, já 21 anos, eu faço físio e hidro, né? 3 vezes por semana, às vezes 4 quando dá, e fiz um acordo na época que eu estava trabalhando. Hoje eu estou aposentada, 2 anos já, mas enquanto eu estava nativa trabalhando, eu sempre tinha um acordo com as minhas lideranças para que respeitassem a minha necessidade de fisioterapia, porque dela dependia, como depende hoje também, a minha qualidade de vida e a minha produtividade. Então, eu tinha horário para fazer a minha fisioterapia, eu saía, fazia e voltava ao trabalho, mas nunca deixava de fazer, né? Porque eu entendi, eu vi o impacto da perda muscular, e com a polio a perda é maior ainda, né? As sequelas são maiores. Então, eu sei hoje que esse impacto vai ser crescente à medida que eu estou envelhecendo, e que eu preciso ser muito mais disciplinada, inclusive agora, né, porque eu não estou indo na academia, na verdade não é academia, é uma clínica, porque é um processo de reabilitação ainda, mas eu faço em casa com monitoração, com vídeo, né, telemedicina, ela me acompanha e eu continuo fazendo. Peraí, gente, vocês estão ouvindo ele falando aí que ela se aposentou, mas ela continua trabalhando, viu? E essa questão dela com a fisioterapia, com a hidroterapia, é sagrada, ela não abre mão, ela muda o horário do cliente, ela negocia, mas ela não abre mão. E isso, quando eu falo que ela é um exemplo, é relacionado a essa atitude, né? Acho que porque tem mais experiência, né, Eli? Já passou por algumas coisas, talvez, né, Eli? Talvez. Eu tô falando isso porque eu passei, viu, gente? Eu tô aqui com o doutor André, doutor César, que podem falar melhor, mas eu tive trombose depois de 12 anos de lesão, o que é muito comum a gente ter no começo da lesão. Eu tive depois de 12 anos, né? Mas pode acontecer. É possível, gente, doutor César, cuidar da saúde estando em casa, nesse momento de isolamento? Assim, eu estou isolada em casa, mas eu estou trabalhando. E, assim, fico o dia inteiro sentada. É possível? Quais são os cuidados que as pessoas com deficiência têm que ter nesse momento? Com a circulação, por exemplo? Não é porque a gente está em casa que a gente não precisa tomar os cuidados que a gente tomava antes, né? Os problemas, eles vão acontecer do mesmo jeito que eles aconteceriam em qualquer outra situação. Então, aqueles cuidados com a pele, fazer os exercícios terapêuticos, fazer push-up, cuidados com a bexiga, todos esses cuidados, eles têm que se manter. E aí é importante de tentar estabelecer uma rotina. Tá difícil para todo mundo estabelecer uma rotina, porque a nossa vida está mudando muito, né? Muitas coisas estão acontecendo. Mas tentar buscar uma rotina e montar um horário, um cronograma, de modo que você encaixe todos esses cuidados. Então, a cada tanto tempo você vai fazer um alongamento, de tanto em tanto tempo você vai fazer a sua sondagem se você precisa, não esquecer de beber água, ter uma alimentação saudável, porque em casa fica mais fácil da gente acessar a geladeira, o armário, comer um chocolate, uma bolacha. Então tem que tomar todos esses cuidados, porque senão vai ganhar peso, vai descontrolar alguma outra doença de base, e aí pode fazer lesão de pele por pressão, infecção de urina, trombose, erisipela, todas essas consequências podem acontecer, né?
Você está falando, eu já tive tudo isso que você falou aí. Eu já tive trombose, eu já tive muitas infecções de urina, eu já tive erisipela. E qual que é a consequência disso, né, gente? A gente se afastar, ficar afastada do trabalho, ficar afastada das atividades sociais. Às vezes, você está trabalhando na frente de um computador, passa do horário de fazer o cateterismo. Eu, para esvaziar a bexiga, eu uso sonda, eu faço cateterismo intermitente. Vira e mexe, passa do horário, e isso não é legal, porque o que pode acontecer se a gente passa do horário de fazer o cateterismo, além de perder xixi, doutor André? O que pode acontecer? Desculpe. O que pode acontecer, como você falou, pode haver uma perda, né? Isso é importante a gente diferenciar de perda de um esvaziamento correto, né? No tratamento das pessoas que têm bexiga neurogênica, a gente tem que ter bastante cuidado para não considerar qualquer saída de urina como de fato, uma micção, né? Aquilo basicamente pode ser apenas o excesso e ter sempre um resíduo alto, mas fora essa parte mais técnica, além da infecção urinária que as pessoas que podem vir a ter, pode ter um aumento de pressão lá para trás no rim, por causa do cateterismo, pode ter alguma lesão de pele pelo fato de ficar molhado, né? As pessoas que também não têm sensibilidade podem acabar tendo alguma situação desse tipo, ficar assado, que a gente fala, né? E também pode prejudicar outras coisas, pode ter, por exemplo, espasticidade, que é uma outra complicação em pessoas que tiveram, por exemplo, lesão medular, lesão encefálica, esclerose múltipla, em vários tipos de pessoas, vários tipos de doença que também tem. Quando tem a bexiga muito cheia, quando tem pico de pressão, quando tem tudo isso, acaba piorando. Então, a ideia, né, como a gente falou, como você falou no começo, a pessoa que tem deficiência tá bem saudável para as coisas não atrapalharem a vida dela em geral. No caso aqui, mas a gente vai falar de trabalho, mas tudo, né, tem que estar para não ficar entrando, vamos dizer assim, esse tipo de problema clínico. De preferência, a partir de um certo ponto, as pessoas param de lembrar da gente, né? Realmente tá tudo certinho, e cateterismo é uma das coisas necessárias. E, além disso, pode ter o refluxo também, né? Se a gente passa do tempo da urina voltar para o rim, pode dar uma complicação no rim, problema maior, né? Então, eu falei, aumento de pressão não sei o nome, o refluxo para o rim, que além de dar uma infecção mais alta, que é mais perigosa, pode ter de fato uma perda urinária, pode levar a anemia também, são vários problemas que a gente vai acompanhando com o tempo, às vezes com o urologista acompanhando junto, mas de qualquer maneira são vários problemas que o cateterismo intermitente previne, né? E você falou uma coisa interessante, a gente esquece que vocês existem depois de um tempo. Eu sei, porque o carapuça serviu para mim. Aí só lembra quando tem algum problema, que aí isso é um problema. Tem pergunta do público aqui, a gente vai chamar a pergunta, e eu vou direcionar para a Eli. Para você que está chegando agora, você que tem deficiência, esse é o Talento Incluir Aconselha. A gente está falando de saúde. Você que tem deficiência, está cuidando da sua saúde? Não só nesse momento de isolamento social, mas você cuida da sua saúde no dia a dia? Será que você lembra de se cuidar? Depois que a gente ingressa no mercado de trabalho, a gente começa a trabalhar, às vezes esquece um pouquinho. E é importante a gente lembrar que sem saúde não tem trabalho, não tem família, né? A gente precisa equilibrar. A pergunta que surgiu aqui é da Jaqueline Feldman. E eu vou direcionar para a Eli, porque a Eli trabalhou mais de 30 anos numa grande empresa, que é a IBM. Posso falar, né, Eli? Pode, claro. E nos últimos 10 anos de carreira, ela cuidou de diversidade, ela foi head de diversidade. E a Jaqueline está perguntando aqui, olha, como convencer as lideranças que a pessoa com deficiência precisa cuidar da saúde?
Não é um tema fácil de abordar, com tantas necessidades que a liderança olha, esse item passa totalmente despercebido por eles. Eles não sabem, não conhecem, então ninguém deve se espantar se eles não respeitarem alguma necessidade específica que a gente tenha, né? Cabe a nós, que temos essa necessidade, trazer para discussão com eles, né? Foi o que eu fiz desde o início, quando eu entrei, que eu estava ainda no começo da carreira, e sim, dá muito medo de levar o problema, a situação, e eles acharem que, nossa, esse funcionário vai me trazer muito mais problemas do que soluções, né? Mas é parte da gente, não tem como a gente se livrar disso. E no meu caso, eu não uso sonda, mas eu tenho sensibilidade e preciso ir ao banheiro. Só que uma pessoa cadeirante, na época eu usava aparelhos e muletas quando eu entrei, depois eu passei para cadeira. Mas os 15 minutos que eu tinha na época quando eu entrei no helpdesk não era suficiente para ir no banheiro. Então, no início, eu achei que eu podia trabalhar o dia inteiro sem ir no banheiro. E chegou um certo momento que eu falei, não é correto, não está certo isso, porque eu nunca vou mudar a minha condição de ter que ir ao banheiro por mais de 15 minutos. Isso é um fato da minha vida. Então, eu vou ter que conversar sobre esse fato. E, a partir daí, eu passei a conversar com todos os meus gestores sobre as questões relacionadas à minha deficiência que poderiam demandar alguma coisa de atenção diferente que eles tivessem. Então, os 15 minutos para mim não funcionavam. Tinha que ser negociado, né? Outra coisa, muita gente almoçando às vezes, a gente passa em qualquer lugar e come alguma coisa. Não atendia para mim. Eu tinha que ir num lugar onde eu pudesse entrar com a cadeira. Então, começaram a surgir fatos que eu tinha que trazer para a mesa a todo instante, né, para discutir com clareza, explicando que aquilo não era um problema, era parte de mim, e que eu estava ali para contribuir com a empresa. E quanto melhor eu estivesse, mais eu iria contribuir. Isso era parte da minha saúde. Sem saúde, nem eu e nenhum funcionário contribui. Então, mas passou a ser uma responsabilidade minha de educar as pessoas que não conheciam essa situação, né? É muito importante você falar isso, Eli, porque às vezes a gente passa a nossa responsabilidade para o outro, né? Mas a gente tem um papel muito importante no nosso autocuidado, na nossa saúde, principalmente falando para o outro, que nem sempre sabe, nem sempre conhece a nossa condição, né? O quão importante é a gente cuidar desse ou de outro detalhe que pode fazer diferença. É melhor a gente, né, se afastar por 1 hora do que por 1 mês, 2 meses, porque tá de licença, não é verdade? E é importante esclarecer para todo mundo que está aqui que deficiência não é doença. Algumas deficiências provêm, são sequelas de alguma doença. A falta de mobilidade é a sequela pode ser sequela de uma doença, né? Mas a deficiência não é a doença. A gente não é doente, a gente tem uma deficiência, né? A gente só precisa cuidar da nossa saúde de um jeito diferente do que as outras pessoas. Eu engravidei cadeirante e como eu já tinha trombose, eu já sabia da importância de usar a meia de compressão, mas eu passei no médico vascular que me orientou e eu tive que tomar durante a gestação toda, eu me auto-apliquei, doutores, aquela injeção de Clexane, sabe? Eu fiquei com a barriga toda roxinha até 40 dias depois que o meu bebê, que vocês viram que apareceu aqui, tem 3 anos já, depois que meu bebê nasceu, até 40 dias depois eu fiquei me auto-aplicando essa injeção, porque eu não queria correr o risco de ter novamente uma trombose. Então, ter a noção do nosso autocuidado e do que a gente tem que fazer, porque, olha, as pessoas, em sua grande maioria, sabem o que precisa fazer, a gente esquece. Não é verdade? Tem uma pessoa aqui que está agradecendo a gente por ter intérprete de Libras.
que é a Silvana. Ela disse assim: sou surda e agradeço muito porque tem intérprete. Aliás, é meu amigo Sérgio, maravilhoso intérprete. A Cláudia Mamed está dizendo aqui que também é paciente do Dr. André da Actimed e concorda com a Caroline. Ele é um médico sensacional. Olha lá, André, que legal. Nossa, isso é muito gratificante, né? Muito mesmo. Eu vou direcionar a pergunta para os nossos médicos, assim, em que momento da reabilitação uma pessoa que adquiriu uma deficiência pode começar a pensar em voltar a trabalhar? Bom, é assim, a gente começa a pensar em trabalhar, na verdade, não é pensar no diretamente ter que trabalhar. A partir de um certo ponto, principalmente quando a gente está falando de coisas pontuais, de um AVC, ou de um acidente, de um trauma, alguma coisa assim, a gente tende a ter um ponto onde aquilo começou. Mas, claro, né, outros acometimentos também podem vir com o tempo. Vai ser um pouco mais tempo para pensar nisso, mas pensando assim que é mais fácil da gente raciocinar. As pessoas que tiveram um trauma, na fase agudíssima, né, salvar a vida, cuidar de complicações, operar, tudo isso, né, fica um pouco fora, esse assunto fica um pouco de lado, mas conforme vai evoluindo a reabilitação, a gente já começa a falar de tudo, né, a gente fala do chamado biopsicossocial e espiritual, né, tudo conta na vida da pessoa, para o bem-estar. Então, é necessário a gente falar eventualmente de trabalho, o que vai ser possível fazer, se vai ser possível voltar para a função que costumava realizar, ou se vai ter que ter alguma adaptação. A gente pode discutir em algum momento lei de cotas, né, para eventualmente ter uma facilidade. Às vezes eu já trabalhava numa empresa, não sei, tudo está valendo em termos de conversar, e a gente começa a pensar naquela situação em que a pessoa vai ter mais tempo para ir trabalhar porque vai estar fazendo menos terapia. Então, a partir de um certo momento que a gente consegue antever uma certa estabilidade, bom, a gente sempre está ganhando, ou pelo menos mantendo, que é necessário fazer as terapias, mas certamente a gente consegue que as pessoas já se planejem para saber como que elas vão estar, né? Já dá para ter uma ideia de quando é. Então, é no começo, quando começa a pensar na vida como um todo, depois, já quando a deficiência está mais estabelecida. Uma resposta seria essa. No final... desculpa, doutor César, pode falar. Não, na verdade, sim, é desde o começo, porque você não termina a reabilitação, que muitas pessoas enxergam como se fosse uma recuperação, falar assim, tá de alta e vai trabalhar. Isso é um processo. Então, e você tem que olhar não só para o que aconteceu com aquela pessoa e qual a deficiência que está acometendo aquela pessoa, porque tem os fatores de contexto. Quem é aquele indivíduo, qual a retaguarda social, familiar que ele tem, qual é a formação educacional dele. Tudo isso vai interferir, muitas vezes isso vai precisar de modificações para que você consiga reinserir esse indivíduo no mercado de trabalho. E aí você vai ter desde coisas que são facilitadores, como a Talento Incluir, até coisas que vão ser barreiras, como uma baixa instrução, se o indivíduo é analfabeto. Fica muito mais difícil a reinclusão dessa pessoa. Então, você tem que... Por isso que não dá para você virar e falar, você vai voltar para o trabalho agora, porque isso é um processo, você constrói ao longo do trabalho, e isso faz parte da reabilitação, assim como retomar outras atividades de lazer, vida social, ambiente familiar, toda essa parte. E no final das contas, a gente sente o momento, né? A gente sente o momento. Eu percebo que alguns profissionais de empresa falam assim para a gente, essa pessoa ainda não superou, então não vou contratar. E às vezes, gente, é o trabalho que falta para a pessoa superar alguma coisa, é se sentir viva, se sentir útil, né? Se sentir como
que contribui para o meio em que vive, né? E a gente falou assim de voltar ao trabalho, mas a Eli viveu uma experiência diferente, que não foi o voltar ao trabalho, mas iniciar um trabalho, porque ela teve deficiência muito jovem, né, Eli? Pequenininha, né, Apóllo? Você não teve que voltar, você teve que iniciar. Como é que foi esse processo? E o que saúde tem a ver com isso? Na verdade, as perspectivas para mim, a gente está falando de 60 anos atrás, quando eu tive pólio, era a sociedade muito mal informada, discriminação era muito maior, a gente acha que tem hoje, era muito maior, as dificuldades de acessibilidade imensas não tinham, né, não existia. Então, a perspectiva que eu recebi, inclusive dos meus médicos da época, é que a vida seria muito difícil para mim e que provavelmente trabalhar seria um sonho distante, né? Eu tive sorte, minha família sempre foi uma família muito presente, né? Que não, em nenhum momento esteve ausente das dificuldades e para me proporcionar a vida o mais próximo possível da normalidade e me acompanharam o tempo todo, mas chegou um momento em que eu sentia que eu precisava mais conhecimento para poder fazer face àquilo que eu almejava, que era sair para trabalhar realmente como todo mundo, né, apesar de estudar, minha mãe me levava na faculdade, levou o tempo todo, esteve presente comigo, me levando porque não tinha acessibilidade no prédio, mesmo assim, então eu me formei mais tarde, isso é fato, né, o prognóstico dos médicos que eu trabalharia lá para frente foi verdade, porque em 13 cirurgias eu tive que parar muitas vezes, né, para poder ficar em reabilitação, e entre uma cirurgia e outra, teve uma fase muito pesada, que foram as cirurgias de coluna, em que eu ficava um ano acamada, um ano inteiro na cama, e depois mais um período em reabilitação, depois fiz outra cirurgia, mais um ano de cama, mais outro período em reabilitação. Então, era muito tempo para eu parar a vida, então eu comecei a estudar na cama. Eu comecei primeiro as professoras levavam a matéria, depois eu consegui estudar sozinha, comecei a estudar isso durante ano letivo mesmo, até que eu resolvi estudar inglês, porque na época ninguém falava muito inglês, eu falei, é o meu diferencial, eu vou estudar inglês. Só que não tinha ninguém para me dar aula de inglês na época, para ir na minha casa, e eu resolvi estudar por música. Então, eu fiz a minha formação sozinha, estudando sozinha inglês em casa, e quando eu pude voltar ao mercado, né, voltar a sair, eu fui justamente fazer o teste da IBM, e qual foi minha surpresa? Eu passei, porque o meu inglês foi o melhor teste daquela turma. Então, foi uma, digamos assim, eu tive um jeito de acomodar a minha situação à minha necessidade, né? Mas não abandonei meu sonho. Então, isso é que eu acho que é importante. A gente está vivendo agora um momento de isolamento, né? E as pessoas acham, não dá para fazer um monte de coisa. Se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue achar um monte de jeito para fazer o que a gente quer. O sonho nunca pode ser abandonado, né? Eli, eu gosto muito dessa sua história, de você ter aprendido inglês com música, de você ter ingressado no mercado de trabalho aos 30 anos, que, né, muita gente acha que 30, 40 anos é velho para o mercado de trabalho, até parece. Você estava começando sua carreira ali e se aposentou na mesma empresa que você voltou, né? Uhum. Durante um momento de cuidar da saúde, num momento de isolamento. Agora eu vou encher a minha bola, porque o Eduardo Gonçalves comentou assim, Tabata, sempre bom te ouvir. Abraço, Eduardo Gonçalves, lá de São Lourenço. Que legal, ele é presidente da PAI de São Lourenço, Minas Gerais. Que lindo. A Silvana comentou assim, César, Tabata, André, Eliane e Sérgio. Estou acompanhando, maravilhoso, amei estar com vocês.
Obrigada, Silvana. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todo mundo que está aí. Fica aí que daqui a pouquinho a gente vai sortear aquele bate-papo sobre carreira com uma das nossas consultoras. Eu queria saber dos doutores, vou direcionar para o doutor César, que conversando um pouco antes da nossa live, vocês falaram sobre uma questão reabilitação versus recuperação. Qual é a diferença? A recuperação, ela está inclusa na reabilitação. A reabilitação é algo muito maior que a recuperação. Recuperar é você readquirir aquilo que você perdeu. Mas existem limites dos recursos terapêuticos no momento, infelizmente, e a gente consegue chegar na recuperação até certo limite, mas isso não quer dizer que a pessoa fica inabilitada, porque você consegue, a partir de adaptação, recursos tecnológicos, tecnologia assistiva, jeitos diferentes de se fazer a mesma coisa, de instituir aquela habilidade novamente, mas de um caminho diferente. Então, o mais importante que eu falo para alguns pacientes não é você fazer do jeito que você fazia antes, mas sim você fazer. O que importa é o que você entrega no final. Então, por isso que reabilitação é um conceito muito maior que recuperação. E muitas vezes, quando você fica focando só na recuperação, você acaba perdendo todo esse outro campo que é muito maior e vai te trazer muito mais recursos e te reinserir na sociedade com muito mais efetividade. Perfeito. E perde tempo na vida, e a vida é tão maravilhosa, ela precisa ser vivida, né? Tem gente que a gente conhece nos nossos processos seletivos da Talento Incluir que mexe só o olho e trabalha da casa, né? Nossa, existe uma vida pela frente. A Jaque, do nosso marketing, está lembrando assim, pede para o pessoal nos seguir no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram, @Talento Incluir. Aproveita e segue a ActMed também. Eu não vejo a hora dessa pandemia passar, disso tudo acabar, para eu conhecer pessoalmente o espaço de vocês, porque, pelo que eu vi no site, é tão completinho, né? Quero conhecer, viu? Quem sabe eu vire paciente. Fiquei curiosa também. Convidadíssima, todos convidados. O Jackson Leite comentou assim, reabilita-se o físico e o psicológico, cada indivíduo a seu tempo e a seu grau. Quando a deficiência é adquirida, em alguns casos, é necessário mudar e não simplesmente retornar às atividades anteriores. Perfeito, Jackson. E o Robson Garrido comentou, a palavra que se encaixa nesse depoimento, foi a história da Eli, é resiliência, parabéns. Nossa, eu tenho muito orgulho de ter você aqui com a gente, Eli, de ter você na nossa equipe, porque é muita história para contar, muita experiência para compartilhar, né? E assim, ver você trabalhando, depois se aposentou e trabalhando por propósito, trabalhando e cuidando da sua saúde, me faz pensar que, né, eu posso chegar onde você está no futuro. E muitas pessoas com deficiência, que falta para muitas pessoas com deficiência essa representatividade, de ver alguém que está um passo à frente, de saber, né, de ter essa perspectiva do futuro, do que pode ou do que não pode fazer, né, e a gente acaba, às vezes, se descobrindo sozinha. Deixa eu ver como é que está aí. Pessoal, vamos fazer nosso sorteio? O que vocês acham? Lá vou eu de novo compartilhar o nosso EduPulses. Então, eu vou pedir para a nossa equipe pôr de novo lá no chat das conversas do Facebook e do YouTube o link para que você entre, se cadastre com o seu e-mail, escreva seu nome, tem um espaço para escrever seu nome e um espaço para você escrever seu e-mail. Tem um número de PIN, que é o 17150. Com esse número, você vai entrar no EduPulses, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo, vamos ver se vai dar certo, e a gente vai sortear. Deu certo. Deu certo já? A gente já está aqui. E a gente vai sortear, então, um bate-papo sobre carreira com uma das nossas consultoras, 1 hora de papo, como está a sua carreira, o que dá para melhorar, o que não dá, seus anseios, seus receios, suas dúvidas. Você vai ter a oportunidade de conversar com uma de nós, dependendo da agenda, e aí tem algumas pessoas já entrando aqui, Luiz, Josias, vou dar mais um tempinho para o pessoal entrar e se inscrever, para a gente ver quem vai ganhar
aí 1 hora de papo com uma das nossas consultoras. São 5h47, a gente está caminhando para o final do nosso papo sobre saúde. Você, pessoa com deficiência, está cuidando da sua saúde? Vamos lá. Olha, gente, eu vou clicar para sortear. Posso? O que vocês acham? Pessoal que está aí nos bastidores. Pedir para seguir as redes. Já pedi. Vamos lá. Eu vou pedir para sortear. Eu vou sortear, gente. Posso? Vamos lá. Espera aí que tem mais gente entrando aí agora. Aí eu fico confusa. Eu vou dar mais 1 minutinho para todo mundo entrar, tá? Para a gente poder fazer esse sorteio e alguém ganhar essa uma. Ó, tem mais gente entrando. Foi bom ter esperado. Vou esperar mais um pouquinho. Gente, cuidados com a saúde não é você deixar de trabalhar, você deixar de estudar, você deixar de namorar, você deixar de sair quando a gente puder sair, né? Mas é você encontrar um equilíbrio entre sua vida profissional, sua vida pessoal, familiar e sua saúde, né? Para quem faz cateterismo, lembrar de fazer o cateterismo na hora certa, né? De passar a sonda na hora certa. Para quem precisa fazer alguns alongamentos em casa, usar meia de compressão. Para quem só fica sentada, cuidado com úlcera por pressão, que são as famosas escaras, né? Usar uma almofada adequada, fazer o push-up, que é aquela levantadinha de bumbum, né, para tirar a pressão dos isquios. Tudo isso são pequenos cuidados que podem fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Seguinte, vou então clicar para o nosso sorteio. Tananana. Pessoal, faz uma vibração positiva aí. Quem será o sortudo ou sortuda que vai ganhar? 5, 4, 3, 2, 1. Tcharam! Vencedor é Eduardo. Eduardo, comenta aí quem é você, seu e-mail. Nossa equipe vai entrar em contato contigo. Se você não tem deficiência, esse papo é direcionado para a pessoa com deficiência. Você não tem problema, você vai ter que direcionar para um amigo ou uma amiga que tem deficiência, mas você é o vencedor da nossa conversa e a gente combina aí nos nossos bastidores. Obrigada a todo mundo pela participação, pela interação. Queria pedir para os nossos convidados, doutor César, doutor André, que foi muito elogiado aqui pelos nossos espectadores, deixarem um recado final sobre a importância de cuidar da saúde, por favor. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, participar desse papo, eu acho que foi extremamente proveitoso. Cuidar da saúde é um dos grandes desafios da vida moderna, ainda mais agora que a gente está vivendo todo esse tempo de modificação, mas as pessoas com deficiência precisam de uma atenção ainda mais especial, porque elas têm um risco maior de certas complicações, e isso pode interferir diretamente na qualidade de vida e na sobrevida delas. Então, eu acho que não pode ser negligenciado, é uma coisa que tem que ter uma atenção um pouco mais especial, e por isso a importância de tentar estabelecer uma rotina, se ater dentro dela, para tentar usufruir a vida ao máximo possível, que é o objetivo final de todos nós. Eu concordo plenamente com o que a gente conversou. Eu acho que eu digo de alguma maneira, como a Tabata lembrou, né, as pessoas que conseguem vir a trabalhar, de fato a gente percebe com o tempo uma energia maior, um senso de propósito maior, e com isso a gente melhora tudo, né? Pode piorar alguma outra questão, porque agora tem um pouco de dificuldade, mas é um ajuste, como a Eliane falou também, conversa-se com o pessoal da empresa, diz qual que é o problema, às vezes é uma adaptação pequena e tudo fica bom para todo mundo. As pessoas muitas vezes querem ajudar de verdade quem também não conhecem, as pessoas acabam não tendo como saber. Eu acho que da nossa parte, aqui na saúde, a gente tenta prevenir as complicações e, se tudo der certo, ser esquecido e ter que ligar para lembrar que tem retorno,
mas aí tem que ver, né? Essa sou eu. Eu queria convidar novamente para seguir nossas redes da ActMed. A gente está tentando fazer um seminário, um webinar desse não, né? Semelhante a esse toda semana, com outro problema, uma alteração clínica de reabilitação, neurocirurgia, tudo que a gente tem lá. Agradeço a oportunidade novamente para dar Talento Incluir. Eli, dá seu recado final para os nossos seguidores. Bom, eu acho que saúde, como tudo, é uma questão de disciplina. A gente tem que colocar na agenda como todo o resto que a gente faz. Não é fácil. Tem tantas prioridades né, no dia a dia, mas a saúde, ela impacta a longo prazo, né? Então, às vezes, tem coisas que você põe na frente, você vai resolver de imediato, mas aquilo não vai ter tanto impacto na sua vida quanto a sua saúde, né? E a gente não tem que ter vergonha de trazer as questões, né, para as pessoas, das suas necessidades, daquilo que você precisa para ser um cuidado com você, né? Você não está sendo egoísta. Às vezes as pessoas pensam que, porque eu sou muito chorão, é mimimi, ou eu sou muito egoísta, estou querendo só para mim, algo especial. Não existe isso. Todas as vezes que eu precisei trazer a questão, eu não tive nenhuma rejeição. As pessoas olham surpresas, como é que eu nunca pensei nisso, né? Como é que eu nunca percebi que ela precisava disso? Então, eu acho que a gente precisa se desarmar um pouco, né, em relação ao restante da sociedade, porque eles não vivem o que a gente está vivendo, e ainda que alguém tenha uma deficiência, cada deficiência é única, e cada um vai precisar de algo diferente do outro. Então, não dá para atender tudo. Se um gestor, uma liderança já abre espaço para não necessariamente vai atender o outro. Então, a gente tem que se colocar e trazer essa questão sem vergonha, sem pensar que o mundo vai te julgar por isso, porque é a sua necessidade. Quando ela é feita com clareza, você sabe se colocar, as pessoas entendem e aceitam muito bem. E as empresas hoje que realmente estão preocupadas em serem humanizadas e trabalharem melhor com a produtividade dos seus funcionários, elas realmente estão abertas a discutir esse tema. Eu tenho levado nas discussões nas empresas, e a receptividade é sempre muito boa. Mas como eu levo isso para o plano de saúde? Como eu posso ajudar o meu funcionário a ter uma adaptação melhor dentro do ambiente de trabalho? Se não é no ambiente de trabalho, ele precisa trabalhar de casa, como que eu faço em casa? Eles estão abertos, eles têm essa disposição. Então, confia e pede, explica, seja claro na sua necessidade que vai funcionar. É isso aí, gente. Encontrar esse equilíbrio é um desafio para todos nós. Para pessoas com deficiência, para pessoas sem deficiência, todo mundo, no final das contas, precisa cuidar da sua saúde. É claro que quando a gente tem deficiência, algumas questões são mais específicas, mas não deixa de ser cuidado com a saúde. Olha, a gente vai fazer uma pose para vocês tirarem um print. Manda pra gente. Então, eu vou contar aqueles 5 segundos de sorriso, para todo mundo sair bonito na foto, ninguém sair falando assim, né? Então, vamos lá. Tira uma foto aí, gente. É isso aí, gente. Parece até que travou, né? Muito obrigada. Muito obrigada, doutor André, doutor César, ActMed, por ter cedido o tempo de vocês. Muito obrigada, Eliane, por você trazer sua experiência, né, de vida e profissional, que é tão importante para os nossos espectadores que têm deficiência, que estão nos assistindo. Muito obrigada, Sérgio, por ser nossa voz para as pessoas surdas. Um beijo. Até a próxima. Siga Talento Incluir no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, em todos os canais. Estamos lá sempre colocando as novidades. E quinta-feira tem papo com a Carolina Guinarra no Talento Incluir Convida. Fiquem atentos. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, prazer, gente. Prazer. Tchau, tchau. Tchau.